Bendita seja a Trindade, para sempre seja bendita. Leitura da Suma Demoníaca do Padre José Antônio Fortea, questão 45. O modo de fazer um malefício ou um feitiço é importante? Não. Dá na mesma usar vísceras de animais ou o cabelo da vítima. Dá na mesma usar um boneco de cera ou desenhar um pentagrama no chão rodeado de velas. É indiferente a utilização de uns materiais ou de outros, de algumas conjurações ou de outras. O que realmente faz com que tudo dê resultado é a invocação do demônio. A maneira pela qual ele é invocado é irrelevante. Aqui, antes de terminar, eu já faço essa ressalva. Quando ele diz o que realmente dá resultado, não é que dá resultado, é que o que faz o malefício se tornar um malefício não é o material, não é a quantidade de coisas que eu uso, mas é a invocação que se faz do poder do demônio. Agora, se vai dar resultado ou não, cabe a Deus. No entanto, para o demônio interessa fazer que seus servidores acreditem que tais rituais e materiais têm uma importância, pois assim faz as pessoas pensarem que elas têm a capacidade de dominar essas influências. Pelos ritos, os bruxos acreditam que mantêm o domínio da situação. O que eu falo sobre os malefícios e feitiços vale também aos exorcismos. São indiferentes os objetos e ritos com os quais exorcizamos o demônio. O importante é a fé em Deus. Podemos exorcizar o demônio munido somente com o nome de Cristo e a fé. Ainda existem exorcistas que dão grande importância às maneiras e objetos com os quais se realiza o exorcismo. Em qualquer caso, ainda que o sacerdote esteja somente armado com o nome de Cristo, a oração fará que o demônio revele ao exorcista a existência de algumas coisas que o atormentam mais que outras, uma vez que certos símbolos o atormentam de determinado modo, pois os pecados que o levaram à reprovação e agora atormentam sua alma foram específicos. E nessa questão tem um anexo à questão 45. Durante muitos anos sustentei a postura apresentada na questão 45. Postura essa que me parecia mais racional, uma vez que me agarrei a ela com unhas e dentes. No entanto, a prática do exorcismo foi desmentindo tal colocação de modo tão claro que mudei a minha opinião. Considerava que existia algum tipo de relação desconhecida entre determinados objetos e o espírito. Usar ou não algum tipo de material humano, unhas, fio de cabelo ou sangue, por exemplo, da pessoa contra a qual se vai fazer um malefício, não é indiferente. Assim como tampouco é indiferente que este objeto maléfico, aquele com o qual foi feito o malefício, seja queimado caso seja encontrado. Ademais, pensava que se isso era válido para o mal, também o seria para o bem. Quer dizer, eu acreditava que em um exorcismo o mais importante era a fé, mas que não era a mesma coisa usar um objeto ou outro para exorcizar. Apresentarei alguns exemplos. Em determinado momento em que Deus nos revelara, por meio do possesso, que teríamos de usar cinza da quarta-feira de cinza, junto com o óleo do crisma sobre um possesso, teve fim uma grande possessão, que caso contrário haveria de se prolongar por vários dias. Em outros casos, fazer sinais da cruz sobre determinada parte do corpo do possesso pode cortar o mal, inclusive em horas.
A tese de que a única coisa que importa é a fé e de que o objeto ou o modo são indiferentes me parecia uma tese tão bela como despretensiosa e inofensiva. Eu considerava que o fato de o material ter certa relevância nesse caso, tanto para fazer malefícios como para exorcizar, não significava que cairíamos na magia, e sim significava simplesmente reconhecer que entre o material e o espiritual existem relações muito mais complexas do que imaginamos, e todas elas regidas não pela irracionalidade, mas por uma racionalidade tal que nos supera. Mantive essa segunda postura durante 3 anos. Depois houve novamente um progresso em mim com relação à compreensão dessas realidades, o que me fez voltar à primeira postura. Hoje em dia eu acredito que o objeto para fazer um malefício e o modo de fazê-lo são completamente indiferentes. São os demônios que nos fazem acreditar que importam. Os demônios têm maior interesse em atacar uma pessoa que os invocam de determinada maneira, sob certos rituais ou usando determinados objetos. Em si mesmos, os rituais são indiferentes, mas o inferno quer nos convencer do contrário, para criar assim uma espécie de ciência maléfica. O que importa para a eficácia de um malefício são 2 coisas: a vontade de quem o realiza e invoca os demônios, e a vontade dos demônios de atacar uma pessoa. A mesma doutrina é válida para conseguir o milagre ou uma intervenção de Deus. Os objetos de um ritual, um sacrifício do Antigo Testamento, uma liturgia de adoração, são indiferentes. Importa apenas a vontade de quem pede e o desejo de Deus. Não existe uma fórmula para fazer um milagre. A vontade de quem invoca, clama e pede. A vontade de quem atua é quem realiza todo o ato. Então, por que nos exorcismos determinados elementos parecem ter uma eficácia concreta para afligir e afastar demônios? Somente porque são símbolos de realidades espirituais, e o símbolo pode afligir os demônios a ponto de expulsá-los. E aqui mais uma consideração da minha parte. No ritual, no curso de exorcismo, os padres da Organização Mundial de Exorcista falam sobre a prudência. Aqui o padre José Antônio Fortea fala da experiência dele de fazer sinais da cruz em diversas partes do corpo, a perceber aonde o demônio mais sofre. Isso não pode, isso não é certo, o demônio engana. E quando eu uso desse artifício, o demônio pode me fazer acreditar certas coisas que, seguindo este caminho, pode me levar muito mais a um pecado do que uma ação de Deus. Siga o ritual. Eu acredito que ninguém está assistindo esse vídeo é exorcista, mas se for, siga o ritual. O que se opera ali é pelo poder de Deus. Deus não precisa que você faça o sinal da cruz no joelho esquerdo da pessoa para expulsar o demônio. Isso é um pensamento arcaico, não funciona. É muito mais fácil você seguir o ritual, rezar com fé em Deus, do que se apegar a certas coisas que favorecem o erro. Deus abençoe.